Como deve ser a igreja nesses tempos de mudanças, nesses tempos de pós-pandemia? Nós tivemos 2 ou 3 suspensões de culto presencial só entre 2020 e 2021. Novas regras de segurança sanitária entraram em vigor, como o uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas, o álcool em gel. A igreja foi para a realidade online. As pessoas acabaram tendo que se afastar dos encontros presenciais. Alguns ainda não retornaram aos cultos, outros já retornaram. Alguns estão voltando aos poucos. Alguns ainda vão retornar depois da vacina. E talvez tem gente que nem vai voltar mais. Então, muita coisa mudou no mundo todo, na sociedade, e também isso acaba afetando a igreja. A pergunta que eu faço é: o que é essencial para uma igreja ser bem-sucedida nesse chamado novo normal? As pessoas têm feito sugestões sobre isso. Por exemplo, a igreja agora tem que iniciar ou manter uma presença online relevante. As transmissões online têm que ser feitas. O pastoreio das pessoas, o discipulado, o ensino, tem que ser estruturado de um jeito que quem está distante geograficamente ou quem tem alguma comorbidade não pode congregar presencialmente, precisa ser atendido através das plataformas tecnológicas. Precisamos enxugar o culto, simplificar o culto, a pregação. Acho que alguns cuidados sanitários vão ter que ser permanentes. As contribuições têm que ser feitas eletronicamente. Uma igreja pós-pandêmica tem que adotar o uso do Pix, da transferência bancária, e por aí vai. E eu queria, na verdade, olhar com você para Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 17, e ali ver um retrato de uma igreja saudável que foi escrito no primeiro século da era cristã, mas vale nos nossos dias ainda. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos fazer uma recapitulação bem rapidinha de Colossenses. No capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então Colossenses é uma carta que diz mais ou menos o seguinte: tudo aquilo que Cristo é e fez por nós, apresentado no capítulo 1 e 2, nos leva a uma dedicação, uma resposta de compromisso com Ele na vida prática. Capítulo 3 e 4. Nós temos uma parte doutrinária e uma parte prática. E a doutrina de Cristo, a verdade de Cristo, quem Cristo é e o que Ele fez, afeta e molda o nosso viver diário. Nós temos que, por causa de Cristo, fixar nossa ambição na busca de tudo que está relacionado com Cristo e com a exaltação de Cristo. Estamos aprendendo, então, que precisamos levar uma vida pura, precisamos vestir as roupas de Cristo, as virtudes de Cristo. E agora, a dedicação exclusiva a Cristo envolve cumprir o chamado de vivermos como membros de um só corpo, sermos uma igreja saudável em nossos tempos. Versículo 15 que lemos diz: vocês foram chamados para viver como membros de um só corpo. Como é uma igreja relevante, atuante em tempos de pós-pandemia? Precisa ser a mesma igreja relatada no Novo Testamento, porque ali temos o retrato que Deus inspirou, o padrão que Deus estabeleceu para nós. Eu quero olhar as características dessa igreja. E a primeira marca dessa igreja relevante nesse novo normal é que ela precisa ser uma comunidade pacífica. Isso mesmo, uma comunidade pacífica. Versículo 15 disse que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Paz de Cristo, que paz é essa? Será que Paulo está convocando a igreja para sermos um bando de pessoas que dizem assim: não, eu sou da paz, não, eu estou de boa, eu faço algumas meditações para ficar relaxado? Não. A paz de Cristo é a condição de paz que Cristo nos dá e que nós desfrutamos com Deus, através de Cristo e somente através de Cristo.
O apóstolo Paulo já tinha falado dessa paz no capítulo 1 da carta. Ele disse assim: por meio de Cristo, ele reconcilia, o Pai reconcilia consigo todas as coisas. E o texto diz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O texto explica no versículo 21, dizendo: antes vocês estavam separados de Deus, não estavam em paz com Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, ou seja, não havia paz entre vocês e Deus. Mas aí o versículo 22 vai dizer que agora Deus nos reconciliou com Ele pelo corpo físico de Cristo. Pela obra de Cristo, a nossa paz com Deus é estabelecida. Então, antes de Cristo, na nossa experiência individual, pessoal, antes de conhecer Jesus, estávamos em ruptura, uma existência rompida com Deus. Nós estávamos rompidos com nós mesmos e rompidos e em atrito com o outro, com os outros, com o próximo. Depois de Cristo, tudo muda. A reconciliação com Deus é estabelecida. Eu me conecto corretamente comigo mesmo novamente e então eu entro num relacionamento de paz com os outros. É a paz da salvação. E essa paz produz, de fato, uma atitude de paz interior. Por causa da reconciliação com Deus, acontece o que Paulo disse em Filipenses 4, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o coração e a mente do crente em Cristo Jesus. Então, um relacionamento restaurado com Deus traz para a alma um sossego, traz para o coração uma tranquilidade de alguém que sabe que o seu Redentor está vivo. Um sentimento de firme confiança de que a minha vida está nas mãos de Deus. Imagina a seguinte situação, simples, do dia a dia. Você está enfrentando um problemão, você está na sua casa, o seu telefone toca. Ao mesmo tempo, o leite ferve, derrama no fogão, o bebê chora, o cachorro começa a latir, não para mais, uma agitação danada. É nesse momento que nós podemos realmente experimentar, exercer e desenvolver a paz interior. Porque numa situação tranquila, qualquer um sente paz. Mas numa situação adversa, somente a paz que Cristo implanta em nós por morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, é essa paz que nos domina em meio ao caos e nos controla quando tudo está desmoronando. E à medida que levamos uma vida mais e mais perto de Cristo, mais e mais comprometida com a obediência a Ele, debaixo do controle do Senhor e da sua vontade, essa experiência pessoal de paz vai sendo amplificada, esse equilíbrio emocional é cada vez maior. Imagine que existem coisas que são contagiantes. Você sabe disso. Por exemplo, se você quer se aquecer no frio, fica perto do fogo. Se você quer se molhar, entra na água. Se você quer paz interior, fique perto do príncipe da paz. Ande bem perto de Jesus, achegue-se a Ele o tempo todo, diariamente, e você vai ser contagiado pela paz do príncipe da paz. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. E ele fala isso num contexto em que os discípulos estão amedrontados, sem tranquilidade. E ele diz assim: eu dou a minha paz não é como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nossos pecados foram perdoados por Cristo. A nossa vida presente está sendo dirigida para o nosso bem. E no futuro nada poderá nos afastar de Cristo. Nós estamos em paz. E aí, voltando para Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que essa paz não é um acessório, não é um elemento qualquer, ela é o juiz no nosso coração. Ou seja, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu decido, tudo que eu faço está debaixo do comando da paz de Cristo, da tutela da paz de Cristo. Seja o juiz em seu coração essa paz. Juiz é árbitro. Juiz aqui é o sentido que nós conhecemos daquele que preside o jogo. Se foi ponto ou se não foi, se foi falta ou não, quem ganhou, quem perdeu, o juiz decide. O juiz do nosso coração precisa ser a paz de Cristo, ou seja, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É isso que tem que apitar em nossa vida. E aí o texto vai dizer que nós somos chamados para viver em paz.
como membros de um só corpo. Estabelece-se então uma paz que vem do alto, através de Cristo, que produz uma paz interior e que vai brotar de nós para os outros, para os nossos relacionamentos. Uma paz que vai reverberar na vida relacional. Quem realmente tem a paz de Cristo não vai viver em conflito com o outro. Vai buscar a paz e vai viver em paz com os outros. É impossível que uma pessoa tenha a paz de Cristo no coração e ao mesmo tempo esteja em atrito com o cônjuge, com a família, com a igreja, com a sociedade. Ou que esteja distanciado dos outros. Porque a paz de Deus em nosso coração nos leva a viver em paz com os outros. A igreja é uma comunidade cristã de convívio. E a convivência é o ponto inicial do convívio de paz, da experiência da paz. Será que é correto quando pessoas hoje em dia estão dizendo assim, não, a igreja somos nós, eu sou a igreja, e usa isso como uma desculpa para não conviver com os crentes, para não congregar e levar sua vida paralelamente, se enganando a si mesmo, pensando que é alguém que está de boa com o Senhor. Não está. É preciso estar em convívio, nós somos chamados para viver como membros de um só corpo e viver essa paz de Cristo uns com os outros. Faz sentido ficar distante de outros que Cristo pacificou? Porque Cristo não pacificou somente a mim. A paz de Cristo não é para mim, é para você e para você. Mas Cristo me deu paz, mas eu não vou buscar paz com você, eu vou ficar na minha. Não. A igreja saudável, a igreja de Cristo no século XXI, em tempos de pandemia, continua sendo uma igreja afetada pela paz de Cristo. E assim, a paz com Deus, que é o nosso privilégio, faz com que a paz com os outros seja o nosso dever. A paz concedida por Cristo agora tem que ser o comandante, o árbitro nos nossos relacionamentos. Então, o resumo da questão da paz é que nós estamos em paz com Deus, esse é um fato, por meio de Cristo. Por causa disso, sentimos paz na alma, que é amplificada pela obediência, pela dependência diária. E, em consequência disso, nós vamos ter uma atitude pacífica nos relacionamentos. Nós vamos nos aproximar, conviver, ao invés de nos afastarmos ou gerarmos conflitos. Essa é a igreja relevante nesse tempo de pandemia. A segunda característica de Colossenses, além de ser uma igreja pacífica, a igreja relevante em nossos dias é uma igreja grata. A igreja saudável no novo normal é uma comunidade de gratidão. Veja, a fonte inesgotável de frustração na vida de qualquer um é ter desejos não atendidos, esperando que sejam realizados. Isso sempre vai trazer frustração para mim e para você. Já a fonte inesgotável de gratidão não é ficar esperando que desejos não atendidos se cumpram, mas contemplar e apreciar o favor já recebido. Eu já tenho a paz de Cristo. Então agora eu sou grato por aquilo que eu já tenho, ao invés de me frustrar por aquilo que eu anseio ter. É por isso que em Hebreus 13 diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, essa paz de Cristo, em primeiro lugar, nos leva a sermos uma igreja de gratidão. Sejam agradecidos. Essa palavra remete à ideia de gratidão do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram regularmente apresentados no templo como aroma suave e que subiam ao trono de Deus. Então haviam muitas ofertas de paz sendo feitas no templo, ofertas de cereais, ofertas de animais. Aquilo era queimado e como simbolicamente o aroma subia ao trono de Deus e Deus se agradava daquela gratidão. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas concorrerem para o nosso bem, de modo que não há circunstância, não há evento que não se encaixe na atitude de gratidão. Curie foi uma mulher que inspirou milhares de pessoas depois da Segunda Guerra Mundial. Ela falava de forma comovente sobre como Deus supria suas necessidades, mesmo quando ela, durante a guerra,
era uma prisioneira no campo de concentração nazista. E o campo onde ela estava era sempre sujo e havia muitas pulgas por toda parte. Ela tinha uma irmã que também era prisioneira com ela, Betsy. E a irmã insistiu com ela que 1 Tessalonicenses 5,18 era a vontade de Deus para elas no campo de concentração. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E a Betsy dizia: irmã, nós temos que dar graças em tudo. Mas como dar graças num lugar infestado por pulgas? Isso não parecia nada realista para Corrie. Então ela percebeu uma coisa. Ela percebeu que os guardas não foram ao quartel e não iam ao quartel para interromper as orações e os louvores e as leituras bíblicas. Sabe por quê? Porque eles queriam evitar as pulgas. E assim os prisioneiros estavam livres para adorar a Deus, estudar a palavra e orar. E Corrie compartilhou que até mesmo as pulgas eram agentes da graça de Deus, eram algo para agradecer. Nós temos muitas pulgas na nossa vida. Coisas, situações, incômodos que concorrem para o nosso bem. Muitas vezes nós não percebemos. Cabe a nós sermos agradecidos. E uma comunidade agradecida é uma comunidade invencível. Nós, como crentes que continuamente ofertamos louvores a Deus, nos tornamos uma igreja doce, agradável, que se manifestará como mel no mundo, como um bálsamo, como um perfume suave para o mundo necessitado. Em vez de sermos um povo que fica invejando os outros por causa do que os outros têm, dos dotes dos outros, seremos gratos pelas misericórdias divinas que já temos recebido. Conta essa história de uma mãe com a sua filhinha de 4 anos, passeando na feira, e a filha olhou para um monte de laranjas lindas, algumas cortadas ao meio, e um feirante generoso pegou uma laranja e deu para a menina. A mãe logo disse para a filha: filha, o que é que você faz com um feirante tão simpático como esse? A menina olhou para a laranja, olhou para o feirante, olhou para a laranja de novo, estendeu a laranja de volta e disse assim: descasca para mim. Gratidão é algo que nós aprendemos e é algo com que devemos nos acostumar. Mas geralmente é muito fácil recebermos ofertas graciosas de Deus e reagir da mesma forma que essa garota. Ao invés de agradecer, nós queremos pedir, nós desejamos e até exigimos algo mais além daquilo. Temos tantos motivos para agradecer. Agradecer por estarmos voltando ao normal, por podermos congregar presencialmente, por termos sobrevivido até aqui nessa pandemia, por podermos tomar a vacina. Podemos agradecer por familiares queridos que foram poupados. Agradecer pelos que, pela soberania de Deus, foram levados. E, acima de tudo, podemos agradecer porque, ainda que tivéssemos sido levados pelo coronavírus, estaríamos numa situação melhor. Estaríamos ainda mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa gratidão em tudo precisa ser apresentada a Deus. Agora, não mais como animais sacrificados e queimados num templo físico, mas através de orações constantes que brotam de corações agradecidos. Sabe, não é o que está em seu bolso que faz de você uma pessoa agradecida. É o que está em seu coração. E o que nós temos em nosso coração é Cristo, que estabeleceu a paz entre nós e o Senhor Deus. Então nós temos motivos para sermos agradecidos. Essa é a igreja saudável no novo normal. Uma igreja grata, uma igreja pacífica. Em terceiro e último lugar, uma igreja bíblica. Sabe, com coronavírus ou sem coronavírus, a Bíblia continua sendo a nossa única fonte de nutrição espiritual. E nutrição espiritual é igual física. A disposição, a energia, o raciocínio, a força, tudo depende de uma nutrição saudável. Ou seja, alimentos apropriados, balanceados, a ingestão regular e não acumulada, a ingestão de comida na quantidade correta, ingerir os alimentos com calma e não com pressa. Nutrição espiritual é a mesma coisa. A Bíblia precisa nos nutrir para sermos uma igreja saudável. Caso contrário, seremos uma igreja
adoecida. Por isso que Paulo vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a mensagem de Cristo, a mensagem que Cristo proclamou, a mensagem que está na Bíblia. Ele mesmo é o autor e ele mesmo revelou por escrito sua palavra através de apóstolos e profetas. Essa palavra de Cristo deve habitar em nós. E habite ricamente em vocês significa viva em vocês, esteja em vocês como uma casa. Domine vocês por dentro, o seu coração. A palavra habitar aqui dá a ideia de um proprietário que tem direitos plenos de prescrever, dirigir, mudar, reformar, determinar as coisas. Habitar aqui não é a permanência provisória de uma visita ou de um inquilino que não tem plenos poderes. Não, Jesus não é visitante, Jesus não alugou o nosso coração. Ele se tornou dono e a sua palavra é que deve governar a nossa vida. Tanto que Paulo faz questão de dizer: habite ricamente e não pobremente. Não é apenas saber que Cristo manda através da sua palavra, não é apenas dizer que a palavra é a autoridade de Deus na nossa vida, mas ser de fato tomado e dominado por ela. Cristo, dono da casa, por meio da palavra, sem restrições. Igreja saudável, pós-pandemia, é a igreja de gente que entrega a sua mente, sua vontade, seu coração, em quê? Em conhecer aquilo que Cristo diz na Bíblia e praticar tudo aquilo que Cristo diz na Bíblia. Ser governado pela palavra de Cristo é apresentado para nós aqui como um mandamento absoluto para todos, uma ordem. Quando um crente não é governado pela palavra, ele está desobedecendo um claro mandamento apostólico. Não é opção para nós conhecer um pouquinho só da Bíblia, praticar um pouquinho só da Bíblia. Cabe a nós fazer o que o salmista diz, Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração. Esse é o lugar que a Bíblia precisa ocupar. As Escrituras precisam permear toda a nossa vida de dentro para fora, controlando pensamentos, palavras e ações. Sabe, isso é experiência espiritual de verdade. Experiência espiritual com Deus, com o Espírito Santo, não é um êxtase num culto, não é um mover emocional, um sentimentalismo em meio a algumas canções. Experiência espiritual é uma vida continuamente controlada por Cristo. É por isso que na sequência da carta nós vamos estudar, Paulo vai dizer que a palavra deve controlar todas as nossas relações da vida, relações familiares, relações de trabalho e a vida social. A obediência à verdade da palavra de Deus precisa coordenar o nosso viver diário. Que tudo em você, que tudo em mim esteja disponível, aberto e vulnerável à influência da palavra. Na sequência, Paulo vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. Pastor Charles Swindoll atualmente é pastor há 60 anos. Ele tem um programa de rádio que está em mais de 2.000 estações em 15 línguas diferentes. Ele é considerado um dos 25 pregadores mais influentes do mundo. Ele e sua esposa Cíntia, quando eram bem jovens, ele era desconhecido, recém-casados, perceberam que se continuassem na igreja, da qual eles faziam parte já a vida toda, como uma tradição, entenderam que se continuassem ali, não teriam o crescimento espiritual necessário, porque não estavam sendo desafiados a aprender, estavam sendo alimentados como bebês, não com alimento sólido, não estavam aprendendo a preparar o próprio alimento da palavra. Então ele conta em seu livro que eles tomaram a decisão difícil de mudar para uma igreja que desse para eles verdadeira nutrição bíblica, que os levasse ao crescimento. E o Swindoll afirma no livro onde ele conta essa experiência: uau, que diferença isso fez para nós. Certamente essa escolha de pertencer a uma igreja bíblica direcionou a vida de Charles Swindoll a ser o homem de Deus que ele é até hoje.
Uma igreja governada pela palavra é assim. É uma igreja que promove conhecimento da Bíblia. É uma agência de ensino da Bíblia, seja o ensino formal da pregação, dos estudos, seja o ensino informal através dos relacionamentos. Essa igreja é uma agência de ensino e é também uma comunidade terapêutica, de tratamento de feridas, também por meio da palavra. Quando a palavra habita em cada crente, ela leva esses crentes a ministrarem uns aos outros e compartilharem a sabedoria dada por Deus, e isso gera o crescimento e o progresso na graça de Cristo. Por quê? Porque nós podemos nos aguçar uns aos outros, podemos nos estimular uns aos outros e melhorar o nosso conhecimento mútuo a respeito de Cristo para a nossa própria edificação. Então a qualidade espiritual da igreja se eleva grandemente por meio dos encontros maiores, dos cultos, estudos, mesmo que sejam lives, reuniões online, em que a sabedoria da Bíblia é comunicada, o aconselhamento é feito de maneira oficial, mas também essa qualidade espiritual se eleva por meio de encontros menores. Quando cristãos ministram uns aos outros, num discipulado, numa conversa, no corredor da igreja, num encontro de grupo pequeno, não somente através do pastor, do líder, do professor, mas todos ensinando e aconselhando a todos. E toda palavra compartilhada na igreja precisa estar baseada na sabedoria de Deus. É isso que Paulo diz, em toda sabedoria. Tudo precisa estar baseado na Bíblia. Nós não nos apoiamos em ideias da ciência secular. Nós não comunicamos uns para os outros opiniões pessoais. Eu não comunico para o meu povo, os meus irmãos, revelações diretas que recebi do Espírito. Não. Na igreja, chegam pessoas que já estão cansadas e frustradas da sabedoria fracassada do mundo. A nossa base precisa ser a sabedoria que vem da Bíblia e somente ela. Esta sabedoria que nos admoesta, adverte, nos aconselha, evitando que caiamos em perigos nessa vida. Busque na igreja pessoas sábias, piedosas e maduras que possam te ajudar na sua caminhada cristã. E firme-se na igreja que ensina a palavra. Eu queria que você olhasse comigo na próxima mensagem mais características de uma igreja saudável no novo normal. Mas eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo novamente que o que Cristo já fez por nós deve nos levar a uma dedicação exclusiva a Ele, o que inclui atender o chamado de Jesus para vivermos como membros do corpo de Cristo. Nós somos uma comunidade de gente que foi pacificada, que é pacífica e que é pacificadora, num mundo que é inquieto e está em atrito. O mundo não está em paz, o mundo não tem paz com Deus, o mundo não tem paz interior, o mundo não trata os outros com paz. A igreja deveria e deve ser uma comunidade de paz. Em segundo lugar, a igreja precisa ser uma comunidade grata, uma comunidade de gratidão e louvor num mundo incompleto, um mundo onde sempre falta algo, um mundo onde a ingratidão caracteriza as pessoas. Nós devemos ser uma comunidade de gratidão. Nesse mundo também devemos ser uma comunidade bíblica. Num mundo que não tem base, a nossa base é bíblica. Num mundo com bases fracas que cada hora mudam, nós queremos ser uma comunidade baseada na palavra de Deus. Em Cristo, você foi chamado para viver essa igreja e dela fazer parte. Vamos fazer uma oração? Graças te damos, Senhor, porque tua igreja foi estabelecida por ti para suportar, enfrentar e superar qualquer desafio ao longo da história. E mesmo esse desafio que temos vivido nos últimos 2 anos de pandemia, mesmo nesse desafio a igreja do Senhor prevalece. Que sejamos uma igreja com essas características bíblicas, uma igreja baseada na palavra, uma igreja de gente grata e uma igreja de gente que tem paz e está em paz com o Senhor. Guia-nos, Deus. Queremos ser membros do teu corpo
o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.